Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje do quê? Da blindagem. A blindagem vem de onde? Vem de quando? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso. Esse assunto não é novo, mas também não é tão velho. Não deixe de se inscrever, estamos crescendo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E logo após a vinheta a gente vai fazer um breve histórico sobre a blindagem. Que começou de um sentimento e hoje já é outro sentimento. Bora pra vinheta e a gente já continua o vídeo. Valeu! Da onde surgiu essa ideia da blindagem? Bom, a gente vai voltar lá em junho de 2013. De novo, junho de 2013, porque junho de 2013 foi um marco na sociedade que vivemos hoje. Junho de 2013, ninguém sabia muito bem o que estava na rua, era por 20 centavos, era pela passagem de ônibus, era pela corrupção, era pela recessão, era pelo salário baixo, pelo desemprego, foi um estudo generalizado. Pois bem, isso gerou o começo do que estamos vendo até hoje, a grande mobilização da população. Bom, veio em 2013 um estudo da FGV que apenas 1% dos casos de políticos no STF eram condenados. Isso gerou uma repercussão gigante na época. Então foi lá colocado uma PEC que mandaria todos os assuntos de deputados para a primeira instância. Afinal de contas, o STF, o Supremo Tribunal Federal, não julgava políticos. Passou-se mais um tempo, o STF disse, vou fazer o seguinte, os casos que têm a ver com políticos no mandato vão ficar aqui. Os que não têm a ver com políticos no mandato vão para as instâncias adequadas. O que acontecia? Eu, deputado, bati o carro em você. Falei, não vou pagar, recebe na justiça. Como eu era deputado, isso ia ser no Supremo Tribunal Federal que ia ser julgado. Entendeu? Então, qualquer coisa que havia parlamentares era julgado no Supremo Tribunal Federal e nunca era julgado. A impunidade era gigante. Outro exemplo, suponhamos que eu era prefeito. Cometi casos de corrupção na minha gestão de prefeito. Aí eu virei deputado federal, esse caso ia lá pro Supremo Tribunal Federal. E, entrava na fila de mais de 1 milhão de processos que tem lá. E eu não era julgado. Então a STF pegou e falou assim, é o seguinte, o que for a ver com o mandato vai para nós. O que não tem a ver com o mandato, que é processo civil normal, vai para a primeira instância, vai para a instância que for necessário, mas não vai vir aqui. Aqui tem a ver com deputado e crimes cometidos durante o mandato dele. Beleza? Beleza, e tem a ver com cargo de deputado. Bom, limpou uma galera de processo. Foi se passando tempo, esses processos foram sendo julgados, veio o Mensalão, veio o Petrolão, veio a Lava Jato, enfim, tudo isso foi passando, os políticos foram julgados, o Supremo Tribunal Federal ganhou um ar de corte penal, porque não é, teoricamente, os políticos não eram para cometer tantos crimes, mas enfim, quando foi desenhada a Constituição, achava-se que os políticos não iriam cometer tantos crimes, então, enfim. E aí você me pergunta, mas para que serve o foro de prerrogativa de função? Esse é o nome técnico. O que a gente está acostumado é foro privilegiado. É o mesmo significado com nomes diferentes. O que significa o foro de prerrogativa de função? É muito simples. Um deputado estadual, ele tem um foro privilegiado no estado, tá? O deputado federal tem um foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Para que ele possa cometer os atos do seu mandato sem ser pressionado por inimigos regionais. Então, suponhamos que algum inimigo dele regional entre com uma ação
para pressioná-lo a fazer alguma coisa. Por isso que ele tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. É para isso que isso deveria servir. Então a gente já entendeu o que é foro privilegiado. Isso foi se mudando, o sentimento foi se mudando. Porque a partir do momento que o Supremo começou a julgar os deputados e condená-los, de um jeito ou de outro, isso começou a bater forte nos deputados. Falou, opa, o Supremo já não é aquela várzea que era antes. Agora eles estão julgando. Então não é legal para nós que cometemos crimes. Afinal de contas, era legal cometer crime quando o Supremo Tribunal Federal não nos condenava. Agora que nos condena, não é legal. Então vamos ter a brilhante ideia do que todos os nossos crimes, independente se tem a ver ou não com a função, vá para a primeira instância. Perfeito. Porém, na primeira instância, você pode ter diversos juízes, como Sérgio Moro, que queiram aparecer. Podem abrir milhares de processos em volta do país inteiro por causa dos pedidos de investigação. Então, de repente, abre-se uma investigação a cada 2, 3 semanas. Chegou lá um pedido de investigação para o juiz. Cometi, o crime foi de uma emenda PIX para a cidade X. Essa cidade viu que aquilo lá está errado, abre-se uma investigação na cidade. Aí mandou emenda para outra cidade. Então, acabaria que o deputado iria ter de vez um lugar para responder, às vezes 200, 300 cidades do estado dele, em diferentes foros, diferentes juízes para responder sobre crimes. E outra coisa, qualquer um poderia abrir um processo contra aquele deputado. Aquele deputado falou alguma coisa errada, que eu me senti ofendido, eu vou abrir aqui na minha cidade. Então, pipocaria milhares de processos contra deputados. Certo? Milhares. Imagine na época da pandemia o que não pipocaria de processos contra deputados. Em falas. Imagine o presidente Bolsonaro, na época da pandemia, sendo pipocado em todas as cidades do país um processo contra ele por causa das falas, desprezando vacina. Imagine, seria impossível defender. Impossível. Teria que gastar milhões de reais para defendê-los com um exército de advogados. Os deputados também. Não ia ser viável poder abrir processo na primeira instância contra todos os deputados por atos do mandato, por fala do mandato, por não sei o quê. Eles não iam conseguir viver. E não iam conseguir falar exatamente o que a liberdade de expressão deles ia ser muito complexa. Porque hoje, do jeito que está polarizado, independente da fala, se for boa ou ruim, ia ser um inferno. Quantos processos de repente passariam, quantos processos errados de repente passariam, porque afinal de contas poderia abrir processo contra eles em todos os estados na primeira instância, em todo juiz, de qualquer cidade. Aí tá. Para isso não acontecer, eles inventaram a PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem? Para você entrar com uma ação contra um deputado, o Congresso tem que votar se pode ou não pode. E não é o mérito da ação. É simplesmente se pode ou não pode. Aí você vai falar, aí complica, né? Porque eu vou votar pro meu colega pode ou não pode ser processado. Se me processarem e eu votar contra ele, quando for a minha vez, ele vai votar contra. Então, vira o protecionismo da classe. É óbvio. E aí,
Se isso for aprovado, nunca mais teremos investigação sobre corrupção de nenhum deputado. Independente de que lado ele seja, ele, deputado, terá a certeza da impunidade total. Aí você vai falar, pô, mas tá tendo perseguição, meu amigo, se isso for aprovado, independente de quem esteja no poder, teremos absoluta certeza que direita, esquerda, em cima, embaixo, qualquer corrupção feita pelos deputados e senadores não serão investigados. Exatamente isso. E aí, não precisa mais de fiscalização nos deputados. Porque, afinal de contas, se eles cometerem qualquer crime, eles não vão votar para investigar um deles. Porque, de repente, esse um deles, no futuro, pode precisar do voto. Pode precisar barrar a investigação. E eles não vão correr o risco de votar para que prossiga um processo contra um deles, sendo que no futuro ele mesmo pode precisar desse voto. Então entendam, eu não vou entrar nem no mérito jurídico disso tudo. Eu vou entrar no mérito ético disso tudo. É ético você, como classe, decidir se uma pessoa da sua classe de trabalho vai ser investigado ou não? Imagine assim, os empresários do Brasil se juntam num sindicato. E se for investigar como a investigação agora dos postos de gasolina que teve, a investigação agora das fintechs que teve ligada a uma facção criminosa, a investigação que teve sobre o desvio de dinheiro da Receita Federal do Estado de São Paulo. Imagine se os empresários têm que votar. Olha, é o seguinte, vamos investigar aqui, vamos processar as fintechs do crime organizado. Não, fintech, o sindicato das fintechs falou que não. Dos postos de gasolina, olha, o sindicato, vamos investigar postos que estão adulterando combustível e trabalham com crime organizado. Não, posto de gasolina não pode investigar. A gente votou aqui no nosso sindicato. Do sindicato das farmácias, olha, tem uma farmácia que está acusada de sonegar imposto para a Receita Federal. Não, farmácia não vai investigar. Então não faz sentido um sindicato, um grupo, decidir se vai ou não investigar. Mas é político. Mas de um jeito ou de outro, é uma classe dizendo quem vai investigar, quem pode investigar ou abrir processo contra essa classe. E aí? É ético isso? Faz sentido? Lembrando, esse sentimento de blindagem, ele começou com a ideia de não ser punido no Supremo Tribunal Federal, lá em 2013, 2016, 2017. Aquele âmbito, o povo na rua. Esse era um sentimento. Agora que os políticos estão sendo julgados, o sentimento é outro. Vamos tirar os políticos do Supremo Tribunal Federal porque lá é condenado. E aí, não dá para se ficar mudando a lei por bem ou por mal de acordo com quem está no poder, com quem está sendo processado. Quando era esquerda, vamos tirar. Agora que é a direita, vamos tirar também. Na época da esquerda, estavam Lava Jato, não sei o que, escândalos de corrupção. Aqui os escândalos são outros. Mas são crimes do mesmo jeito. É isso. A ideia de uma democracia que continue sendo forte não é mudar a lei quando você quer proteger um político de estimação. É entender que se esse político cometer um crime, ele tem que ser julgado.
E se o STF hoje está julgando e condenando, não pode tirar de lá os crimes. Afinal de contas, os crimes que estão sendo julgados lá não são crimes comuns. E a ideia de mudar para a primeira instância é justamente demorar mais para chegar no STF. É a única coisa. Porque eu, você, que não temos capacidade ou não temos dinheiro suficiente para ficar pagando advogados até chegar no STF, a gente não vai parar lá. A gente vai ser julgado na primeira, no máximo na segunda instância. Mas quem tem dinheiro, afinal de contas, até aí, a corrupção vai continuar. Então vai ter dinheiro suficiente para gastar com advogado até chegar no STF de novo. Então, por quê? Para ganhar mais tempo, para ganhar mais impunidade? Com, lógico, o discurso de perseguição política. Mas lá atrás, o PT também tinha esse discurso. Na época da Lava Jato, na época do Mensalão, na época do Petrolão. O discurso é o mesmo da perseguição. E se dos dois lados estão sendo perseguidos, alguma coisa está errada. Algum discurso está destoando da realidade. Então, não deixe de se inscrever. Vídeos novos todos os dias. Terça, quarta e quinta, 2 por dia. Sexta, sábado, domingo e segunda, 1 por dia. Muito obrigado e até a próxima.